Existe uma crença antiga no interior do Brasil que diz que a terra tem memória, que ela conhece cada vida que nasce e cada corpo que retorna ao pó, e que quando um homem vive de forma tão cruel, tão vil, que sua alma apodrece antes mesmo do corpo morrer, a terra se recusa a aceitá-lo de volta. Esta é a história de Augusto Ferreira e de como ele se tornou aquilo que o povo do interior chama de corpo seco. Agosto de 1987, Fazenda Santa Clara, interior de Goiás, a 300 quilômetros de Goiânia. A propriedade tinha quase 1.000 hectares de terra seca, gado magro e uma casa grande que já tinha visto dias melhores. Augusto Ferreira era o dono, um homem de 62 anos, viúvo há uma década, sem filhos, sem família, sem ninguém que sentisse sua falta quando ele sumisse da cidade por semanas. Os trabalhadores da Fazenda U temiam, não por respeito, por puro medo. Augusto era conhecido por sua crueldade. Pagava salários de miséria, negava água aos homens que trabalhavam sob o sol escaldante e tinha o hábito de chicotear qualquer um que considerasse preguiçoso. Diziam que ele já tinha matado 3 homens ao longo dos anos, mas nunca houve provas. Corpos desaparecia. A polícia nunca chegava até aquelas terras, mas o que tornava Augusto verdadeiramente temível não era apenas sua violência física, era o prazer que ele demonstrava. Sorria quando chicoteava, ria quando via homens dobrarem de dor. Havia algo quebrado dentro dele, algo que se alimentava do sofrimento alheio. O caseiro da fazenda, seu Manuel, um homem de 50 anos que trabalhava ali há décadas, contava que Augusto havia mudado depois que a esposa morreu. Que antes ele era duro, mas justo. Porém, quando ela se foi, alguns diziam de doença, outros sussurravam coisas piores menos. Algo dentro dele apodreceu, como se a última centelha de humanidade tivesse sido enterrada junto com ela. Na primeira semana de agosto, Augusto adoeceu. Começou com uma tosse seca, depois febre alta, e em 3 dias ele estava de cama, a pele amarelada, os olhos fundos. O médico da cidade disse que era pneumonia grave, talvez algo pior. Recomendou internação. Augusto recusou. Disse que morreria em sua própria cama, em sua própria terra, e que ninguém o tiraria dali. Nos dias seguintes, a condição dele piorou de forma estranha. A pele começou a secar, literalmente. Se esticava sobre os ossos como couro velho deixado ao sol. As unhas cresceram amareladas e grossas. O cabelo caiu em tufos. E o cheiro, Deus, o cheiro, não era de doença, era de decomposição. Como se ele estivesse apodrecendo por dentro, enquanto ainda respirava. Seu Manuel e os outros trabalhadores evitavam entrar no quarto. Mas alguém precisava levar água. Comida menos mesmo que Augusto mal tocasse em nada. Quando Manuel se aproximava da cama, Augusto o encarava com olhos que pareciam estar afundando cada vez mais no crânio, e sussurrava coisas, palavras sem sentido, nomes de pessoas que já tinham morrido, pedidos de perdão que soavam mais como maldições. Na madrugada do dia 14 de agosto, Augusto Ferreira morreu, ou pelo menos, deveria ter morrido. Seu Manuel encontrou o corpo pela manhã, duro, frio, sem pulso. A pele estava tão seca e esticada que parecia múmia, os olhos abertos, vítreos, fixos no teto, a boca entreaberta em uma expressão que não era de paz, mas de algo próximo ao ódio congelado. Manuel chamou os outros trabalhadores. Precisavam enterrar o corpo rápido, antes que o calor piorasse o estado dele. Enrolaram Augusto em um lençol velho, amarraram com cordas e carregaram até o pequeno cemitério da fazenda, menos um pedaço de terra cercado, onde estavam enterrados a esposa dele e alguns antigos empregados. Cavaram a cova, 2 metros de profundidade. Como manda o costume, desceram o corpo enrolado. Seu Manuel rezou menos mais por obrigação que por sentimento, e começaram a jogar a terra de volta. Foi quando aconteceu. A terra não ficava. Cada pá de terra que jogavam sobre o corpo parecia escorregar de volta, como se a terra estivesse se recusando a cobri-lo. Manuel e os outros estranharam, mas continuaram. Talvez fosse o tipo de solo, a inclinação da cova, mas quanto mais jogavam, mais a terra voltava, como se algo a empurrasse de baixo. Depois de meia hora tentando, eles conseguiram cobrir o corpo completamente. Socaram a terra, pisaram firme, fizeram uma cruz simples de madeira e seram dole, desconfortáveis, sentindo que algo estava errado. Na manhã seguinte, a cruz estava no chão e a terra da cova estava revolvida, como se algo tivesse se mexido por baixo. Seu Manuel desceu até a cova com um coração disparado, olhou para dentro e viu
O lençol estava rasgado, a terra estava solta, revirada de dentro para fora, e não havia corpo. Ele correu de volta para os outros, gritando, dizendo que o corpo tinha sumido. Alguns acharam que ele estava louco, que tinha bebido, mas quando foram até lá, viram. A cova estava vazia, apenas o lençol rasgado e a terra espalhada, como se alguém menos ou algo tivesse saído dali. Naquela noite, começaram os sons, batidas, não nas paredes, mas no chão, como se algo estivesse batendo por baixo da casa. Arranhões longos e lentos, como unhas raspando madeira, e passos pesados, arrastados, irregulares, caminhando ao redor da casa, em círculos lentos, sempre no mesmo ritmo. Os trabalhadores se trancaram no alojamento, acenderam todas as lamparinas, rezaram o terço e esperaram o amanhecer. Mas os sons não pararam. A cada hora, ficavam mais próximos, as batidas mais altas, os arranhões mais profundos. E então, às 3 da manhã, alguém bateu na porta do alojamento. 3 batidas lentas, pausadas, deliberadas. Ninguém respondeu, ninguém se moveu. Ficaram em silêncio absoluto, mal respirando. Então a voz veio, rouca, seca, como madeira sendo raspada. Abram a porta. Era a voz de Augusto, mas estava errada, distorcida, como se viesse de uma garganta que não tinha mais umidade, que não devia mais funcionar. Eu sei que estão aí. Abram. Seu Manuel olhou pela fresta da janela e quase desmaiou. Ali, no terreiro iluminado pela lua, estava uma figura, de pé, magra demais, torta demais, a pele esticada e ressecada como couro velho, as roupas sujas de terra, os braços longos demais pendendo de forma estranha, e o rosto. Deus, o rosto, era Augusto, mas não era. Os olhos eram 2 cavidades negras, a boca entreaberta mostrando dentes amarelados, a pele rachada como barro seco. Ele bateu de novo, mais forte. A madeira da porta tremeu. E Humandai, a voz era a mesma que ele usava quando chicoteava os trabalhadores. Autoritária, cruel, mas agora havia algo mais. Algo que não era humano. Um dos homens mais jovens, Rafael, começou a chorar. Outro, Vicente, segurava um terço com tanta força que os dedos estavam brancos. Seu Manuel não tirava os olhos da janela, observando a criatura que tinha sido seu patrão caminhar lentamente ao redor do alojamento, batendo nas paredes, arranhando a madeira, chamando cada um pelo nome. Oraman Hezer. Os sons pararam. Quando finalmente tiveram coragem de abrir a porta, a criatura tinha ido, mas deixou rastros. Pegadocicas, como se feitas por pés sem carne, apenas ossos cobertos por couro. E arranhões profundos na madeira das paredes, como se feitos por garras. Os homens fugiram naquele mesmo dia. Pegaram o que podiam carregar e foram para a cidade, jurando nunca mais voltar. Mas seu Manuel, por alguma razão, talvez dever, talvez teimosia, talvez medo de que Augusto o seguisse, ficou. Alguém precisava cuidar da fazenda, e alguém precisava descobrir como parar aquilo. Ele procurou o padre da cidade, Padre Augustinho, um homem velho, que conhecia as histórias antigas do interior. O padre ouviu tudo, o rosto cada vez mais pálido, e quando Manuel terminou, o padre balançou a cabeça devagar. Corpo seco, ele disse baixinho. Quando um homem é tão cruel, tão cheio de maldade, que até a terra rejeita seu corpo, ele volta. Não como fantasma, como algo pior. A carne seca, mas não apodrece. Os ossos não quebram, e a alma fica presa ali, alimentada por toda a raiva e crueldade que carregou em vida. Como eu paro isso? Manuel perguntou. A voz tremendo. Não pode. O padre respondeu. Corpo seco não pode ser morto porque já está morto. Não pode ser enterrado porque a terra o rejeita. Não pode ser queimado porque o fogo não o consome. Ele vagará pela terra até que toda a maldade dentro dele se esgote. E isso pode levar décadas, séculos. Então não tem jeito. O padre ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: tem uma coisa antiga. Não sei se funciona, mas é o que os antigos faziam. Você precisa prender o corpo. Não enterrar, prender com correntes de ferro e rezar. Rezar até que ele pare de se mover. Até que a raiva dentro dele descanse. Naquela noite, seu Manuel voltou à fazenda com correntes grossas de ferro, um crucifixo grande e uma garrafa de cachaça para dar coragem. Esperou na casa grande, sentado na sala com a espingarda no colo. Sabia que Augusto voltaria. Ele sempre voltava. À meia-noite,
Os sons começaram, os passos arrastados ao redor da casa, as batidas nas paredes, e então a porta da frente se abriu sozinha, rangindo lentamente. Não estava trancada. Não adiantava trancar. Ele sempre entrava. Augusto estava parado no portal. A figura seca e torta, a pele rachada, os olhos vazios. Ele olhou para Manuel e sorriu. Aquele mesmo sorriso cruel que ele dava antes de chicotear alguém. Manuel, a voz seca ecoou pela sala. Você ficou. Todo mundo fugiu. Mas você ficou. Eu não tenho medo de você, Augusto. Deveria. A criatura deu um passo para dentro. Os movimentos eram errados. As articulações dobrando em ângulos que não deviam existir. Eu ainda sou o dono desta terra. E você ainda trabalha para mim. Você não é mais nada. Você está morto. Augusto parou. A cabeça se inclinou para o lado de uma forma que fez a coluna estalar. Morto. Eu nunca estive tão vivo. Eu posso sentir tudo agora, Manuel. A dor que causei. O medo que plantei. E é delicioso. Manuel levantou a espingarda. Sai daqui. Você não vai atirar em mim. Vou sim. Augusto ouviu um som seco, rachado como madeira sendo quebrada. Atira então. Manuel atirou. O tiro acertou o peito de Augusto, abrindo um buraco na pele ressecada. Mas não saiu sangue, apenas poeira. E Augusto continuou andando, sem nem tropeçar. O buraco no peito expondo costelas secas, e um vazio onde deviam estar os órgãos. Já tentei, Augusto disse. Tentei me matar quando ainda estava vivo, mas não consegui. Agora não tem mais como. Eu vou ficar aqui para sempre, Manuel. E você também. Vai trabalhar para mim, pro resto da eternidade. Manuel largou a espingarda e pegou as correntes. Augusto olhou para elas e pela primeira vez, algo que parecia medo, passou por aquele rosto ressecado. Que você vai fazer? Que eu devia ter feito há anos. Manuel se lançou sobre a criatura. Augusto era forte, mais forte do que deveria ser menos. Mas Manuel tinha décadas de trabalho pesado. Eles lutaram, rolaram pelo chão, Augusto arranhando, mordendo, tentando estrangular com mãos que eram só osso e couro. Mas Manuel conseguiu enrolar as correntes ao redor do corpo dele, prendendo os braços, as pernas, o pescoço. Augusto gritou. Um som inumano, cheio de fúria e agonia. Se debateu, mas as correntes seguraram. Manuel arrastou o corpo preso até o porão da casa, onde havia um pequeno cômodo de pedra, que já tinha sido uma senzala nos tempos antigos. Jogou Augusto lá dentro, trancou a porta com mais correntes, e começou a rezar. Rezou a noite toda, até a garganta doer, até não conseguir mais falar. E lentamente, os gritos de Augusto foram diminuindo. Os sons de correntes sendo sacudidas foram ficando mais fracos, até que, ao amanhecer, tudo ficou silencioso. Manuel abriu a porta do porão com mãos tremendo. Augusto estava ali, ainda enrolado nas correntes, mas agora estava imóvel. Os olhos vazios não se moviam mais, a boca estava fechada. Parecia, em paz não paz, apenas parado. Como se a raiva tivesse sido contida, mas não eliminada. Manuel nunca tirou as correntes, nunca enterrou o corpo. Deixou ali, naquele cômodo de pedra, trancado, preso, e nunca mais entrou. A fazenda foi abandonada logo depois. Manuel se mudou para a cidade, mas nunca falou muito sobre o que aconteceu. Morreu 10 anos depois, levando a maioria dos segredos para o túmulo. Mas antes de morrer, avisou o padre: se alguém um dia tirar as correntes, ele vai voltar. A fazenda Santa Clara ainda existe, ou o que resta dela. A casa grande está em ruínas, tomada pelo mato, mas a estrutura de pedra do porão ainda está de pé. E dizem que em noites de lua nova, quando o silêncio é absoluto, você ainda pode ouvir o som de correntes sendo sacudidas, e uma voz seca, rouca, chamando do fundo da escuridão: tirem essas correntes de mim. Alguns caçadores de tesouros e exploradores urbanos já tentaram entrar na fazenda. A maioria desiste quando sente o cheiro, menos aquele cheiro de coisa morta, mas que não apodrece. Os poucos que chegaram até o porão juraram que ouviram respiração vindo de dentro do cômodo trancado. Respiração seca, pesada, como couro sendo esticado. E há marcas na porta do lado de dentro. Arranhões profundos, como se algo com unhas longas demais tivesse tentado sair por décadas. Ninguém nunca abriu aquela porta, e os moradores da região rezam para que ninguém abra, porque o corpo seco não morre, não apodrece, não descansa. Ele apenas espera.
e se alguém um dia tirar as correntes que o prendem, a terra ainda vai se recusar a aceitá-lo de volta. Baseado na lenda do corpo seco, amplamente relatada no interior de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais, a Fazenda Santa Clara existiu e foi abandonada em circunstâncias não esclarecidas no final da década de 1980.